essa pessoa não te ouvir, não vai fazer sentido ela ter vindo aqui. Ela precisa te ouvir. Não adianta a igreja ter estrutura, ser bonita, ter ar. Se o senhor não falar, não vai ter salvação. Fala o que precisamos ouvir. Usa a minha boca agora e abra o entendimento de todos os sinceros, para que essa palavra produza temor, salvação, que ela desperte a todos nós. Eu peço, meu Deus, que possamos te ouvir nessa noite, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Diz assim, 1 Samuel 3, versículo 1. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus o quê? Se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus. O Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. E correu Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-se. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel, e Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te, e há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e pôs-se ali, e chamou, como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinarão ambos os ouvidos. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começarei e acabarei, porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos o quê? Não os... Olha o pecado dele, tá? Portanto, jurei à casa de Eli que nunca jamais será o quê? Espiada sua iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de alimentos. Olha para mim, por favor. Samuel nasceu de um voto da sua mãe, Ana, que era estéril, usou a fé, Deus honrou, e ela entregou o filho dela no templo. Nessa época, o sacerdote Eli estava
mal espiritualmente. Os filhos de Eli estavam perdidos. E Samuel foi criado ali. Samuel foi crescendo. E um dia, Deus falou com Samuel. Só que Samuel demorou para entender que era Deus falando. E Deus chamou Samuel e ele foi até Eli pensando que era Eli. E Deus falou a segunda vez, e Deus falou a terceira vez. E quando Eli entendeu que era Deus, ensinou a Samuel: quando você ouvir essa voz, diga: eis-me aqui, o teu servo ouve. Ali Deus parou de falar com Eli e começou a falar com Samuel. Samuel era muito novo. Samuel foi criado com os maus exemplos. Isso mostra que quando a pessoa tem personalidade, ela não vai na onda dos outros. Ela não fica justificando os pecados dela, os erros dela, apontando para os outros. Eu faço isso porque fulano também fez. Eu faço isso porque me ensinaram assim. Mentira. Porque Samuel tinha tudo para crescer torto. Os filhos de Eli não tinham temor. Antes da reunião, depois da reunião, não importava nada. Eles viviam no pecado, eles adulteravam, eles mexiam onde não eram para mexer, nas ofertas do povo, eles faziam tudo errado, não tinham temor a Deus. Aprenda uma coisa: se você perdeu o temor, você perdeu tudo com Deus. O que nos ajuda é o temor, que põe freios na nossa vida, limite na nossa vida. Perdeu o temor, você vai se arrebentar, eu vou me arrebentar, qualquer um se arrebenta. Os filhos de Eli são aquelas pessoas, representam aquelas pessoas que estão dentro da igreja, não saem da igreja, mas faz besteira antes do culto, faz besteira depois do culto, faz besteira depois de Santa Ceia, faz besteira, não importa. Elas estão na igreja, mas sem temor. Já viu gente assim? Ela não tem temor, ela não tem respeito a Deus, ela não obedece a Deus, ela vive fazendo o que dá vontade, o que ela sente vontade de fazer, ela faz. Ela não mede as consequências, ela não consegue entender que quem vai se prejudicar é ela. Se você não temer a Deus, eu não vou me prejudicar, a igreja não vai se prejudicar, mas você vai se prejudicar muito com Deus, inclusive na eternidade. Tratando-se de salvação, a Bíblia diz que muitos vão se perder e poucos vão ser salvos. A Bíblia diz que muitos são chamados, poucos são escolhidos. Muitos passarão pela porta larga, poucos passarão pela porta estreita. Eu não sei em qual grupo você está, nos muitos que vão se perder ou nos poucos que estão tendo temor. Jesus disse para uma igreja que naquela igreja poucos andavam com ele de branco, poucos. Então aqui nós temos pessoas salvas e pessoas perdidas. Eu não sei quem é você, eu não sei. Eu não sei como você está espiritualmente. Eu não sei se Jesus voltasse agora, quem iria sumir agora, quem iria subir agora. Eu não sei o dia que Jesus vai voltar, eu não sei a hora que Jesus vai voltar, mas a Bíblia diz que 2 estarão no campo, um será tomado, outro não. 2 estarão na cama, um será tomado, outro não. Tem gente que vai estar no trabalho, tem gente que vai estar dormindo. Se for no horário do culto, eu acho que o impacto ainda vai ser maior para quem ficar, porque ela vai ver pessoas que estavam na mesma igreja que ela, ouvindo a mesma palavra que ela, levando a sério, mas ela brincou. Então ela vai ver pessoas sumindo dentro da igreja, se for na hora do culto, à volta de Jesus, e ela vai ficar lembrando que ela teve oportunidades e ela não aproveitou.
Perceba no versículo 3, olha que interessante. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus o quê? Se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus. Olha para mim, por favor. Antes que a lâmpada se apagasse. Você sabe que o ser humano vai se acostumando com as coisas, sim ou não? Há uns meses atrás nós recebemos o primeiro alerta aqui em São Paulo quando choveu forte. Todo mundo se assustou no celular, um alerta. Tempestade, ventos fortes, todo mundo ficou impactado. Pô, recebi no meu celular, você recebeu? Você recebeu aviso? Agora, devido a esse verão estar tendo muita chuva, nós estamos recebendo sempre. Tem gente que já se acostumou, não, é alarme, é chuva. O ser humano, ele começa a se acostumar com os alarmes, com os alertas. Ele começa a se acostumar com tudo. Tem gente que mora numa cidade violenta, já se acostumou a ouvir barulho de tiro. Ela já se acostumou com muita coisa. Mas não se acostume com os avisos de Deus, porque uma hora seu tempo acaba, meu tempo acaba. Uma hora Jesus volta. Uma mulher escreveu para mim dizendo assim: eu estou sem forças para voltar. Eu só respondo a mesma coisa: volte enquanto há tempo. Eu fico imaginando essas pessoas depois que Jesus voltar, lendo a mensagem: volte enquanto há tempo. Eu tinha tempo, eu tive oportunidade, eu poderia ter voltado, eu poderia ter levado a sério, mas eu levei na brincadeira. Isso é sério. Eu não sei como você está na igreja, porque tem gente que está bem espiritualmente, ela está vigiando, ela está se policiando, ela está exigindo mais dela. Você sabe que as coisas na nossa memória, elas vão sendo substituídas. Por exemplo, você fez faculdade há uns anos atrás, sua cabeça não fica na sua faculdade. Você viveu aquele momento há anos atrás, sua cabeça estava ali, passou. Agora está vivendo outra situação. Então a nossa memória, ela vai sendo substituída. Então isso exige de nós sempre estar lembrando de onde Deus nos tirou, lembrando do que Jesus fez na cruz por nós, lembrando da palavra de Deus e guardando as coisas que Deus fazia em Israel, as festas, as músicas, a mezuzá na porta, era tudo para que o povo não esquecesse, lembrasse da palavra dele. Samuel, ele estava tomando todo cuidado com a vida espiritual dele, todo cuidado. O sacerdote Eli mal, os filhos pior ainda, fazendo tudo errado, mas Samuel fazendo tudo certo. Não justifique o seu erro, não justifique. Peça perdão, peça misericórdia, que você encontre em Deus misericórdia, perdão. Peça compaixão que Deus vai ter, mas não justifique o seu erro. Eu faço isso porque eu sou solteiro, solteira, eu faço isso porque é da minha idade. Eu faço isso porque eu não amo mais minha esposa. Não, você está fazendo as coisas erradas porque você quer. E você pode fazer o que você quiser, você é livre. Só assuma as suas consequências, porque um dia você vai ver que não se brinca com Deus. Deus é maravilhoso, mas Deus é justo. Deus é bom, mas Ele é justo. Não se brinca com Deus. Deus falou uma vez, falou duas, falou três. Uma hora Samuel entendeu, e eu peço a Deus que hoje você entenda que Deus está falando com você. Samuel não tinha entendido que era Deus, demorou um tempo, e eu fico pensando nas pessoas que estão demorando para ouvir a voz de Deus. Deus está falando com ela forte, e ela está demorando. Deus está dizendo: larga essa amante, larga esse pecado, larga essa pornografia, perdoa, limpa teu coração, arruma sua mala para subir.
Quando eu falo mala, não é porque nós vamos levar nada, não. É você estar pronto para você partir ou para a volta de Jesus. Está com sua vida arrumada, bem espiritualmente, para não ser pego de surpresa. Eu estou lembrando aqui, quando os anjos foram levados até a casa de Ló, enviados até a casa de Ló, e falaram: Ló, avisa a tua família, porque vai vir fogo do céu e vai queimar Sodoma e Gomorra. Ele pediu para avisar a família, os genros dele levou na brincadeira. Tem gente que pensa que a gente está brincando, mas a luz vai se apagar, tá? O tempo vai acabar. Eu não sei quantas oportunidades mais você vai ter. Deus estava falando com Samuel, mas parou de falar com Eli. Uma das coisas mais difíceis é quando Deus para de falar com você, porque Ele falou tanto e você não deu ouvidos. Isso dói. É pior do que Deus falar forte, é Deus parar de falar, porque a pessoa vai rejeitando, vai resistindo a Deus. Ele foi lá, chamou os genros, e os genros zombaram, pensou que era brincadeira. A família dele demorando, os anjos teve que pegar pelo braço e levar. O anjo avisou, os anjos avisaram para a mulher, aliás, para todos: não olhe para trás. A mulher dele fez o quê? Olhou para trás. O anjo não segurou o rosto dela e ficou assim, ó, não olhe. Ele não fez isso. Ele deixou e ela virou uma estátua de sal. Deus deixa nós fazermos o que quisermos. Deus não ficou segurando o rosto dela. Por quê? Porque ela já tinha sido avisada: não olhe. As coisas que Deus falou para você, não faça. Para com isso, larga isso, é para o seu bem. Mas se você quiser continuar fazendo, é um problema seu. Quando eu acabo o culto, eu durmo em paz, eu durmo tranquilo. Eu não fico preocupado, se o senhor estiver pregando a verdade e uma pessoa for embora da igreja e não voltar mais. Eu não fico preocupado com isso, porque eu não subo aqui para agradar as pessoas. No dia do juízo, eu sei que Deus não vai ficar do lado delas, porque eu falei a verdade para elas. Eu tenho certeza que Deus vai ficar do meu lado, porque eu tentei avisar para ela, não teve ouvidos para ouvir. Desse mal eu não morro, não. E você que assiste os cultos aqui, você sabe disso. Avisado você está sendo. Se você está brincando, se você está realmente perdendo o seu temor, levando as coisas de Deus de qualquer jeito, assuma suas responsabilidades. A mulher de Ló saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu de dentro dela. Lembra que eu falei para vocês, daquela mulher que chegou lá na Bahia e falou para mim: bispo, esse ano eu não fui para o carnaval. Falei: que bom, senhora. Assisti tudo em casa, bispo. Não adiantou nada. Ela não foi fisicamente, mas a cabeça dela estava lá, ficou na televisão assistindo. Adiantou alguma coisa? Não. Eu sei que tem gente começando na fé agora. Eu sei. São poucas pessoas que chegam na igreja, ouvem a palavra, chegam sujas, com a vida toda errada, ouvem uma palavra e se consertam e pegam para valer. São poucas, mas tem. São muitas que ouvem, mas não tomam as atitudes que precisam tomar. São muitos que vão se perder. Eu não sei o que seria aqui agora se Jesus voltasse. Eu não sei. Eu não sei como ficaria essa igreja. Quantos por cento subiriam? Quantos por cento ficariam? Eu não sei. Tem casais que a mulher ia assumir aqui agora, o marido ia ficar. Tem casais que o marido ia subir, a mulher ia ficar. Tem casais que os dois iriam subir. Tem casais que os dois iriam ficar. Eu não sei.
Eu não sei qual vai ser o dia, mas nós estamos tendo muitos sinais da volta de Jesus. O problema é nos acostumarmos com isso. O problema é ficarmos como Eli, frios, espiritualmente falando, porque isso é um perigo, e um perigo grande. O anjo avisou: não olhe para trás. A mulher olhou, pagou para ver. Ela já tinha sido avisada. Não pague para ver. Você já foi avisado. Você já foi avisado que o inferno é real. Você já foi avisado que a vida aqui é passageira, que depois que morre ninguém vai poder fazer nada por você. Não tem vela, não tem missa, não tem nada. Isso é religião que inventou. Você vai colher o que você plantou. Eu quero que você pense, cada dia que passa tem mais coisas para nos distrair e para fazer nós pensarmos menos. Veja que hoje nós não saímos para irmos a algum lugar sem colocar no Waze. Veja que hoje até o nosso telefone a gente esquece, o nosso. Antigamente a gente sabia de todo mundo. Hoje nem o nosso a gente sabe mais. Tem gente, se perder o celular, se alguém roubar o celular dela, não consegue ligar para ninguém. Porque cada dia a nossa cabeça está trabalhando menos, porque a tecnologia está aí, facilitando tudo. Tudo. Pense, é de graça. Porque Deus te livrou tantas vezes da morte? Pensa, por que você está ouvindo essa mensagem? Um rapaz me escreveu ontem, falou assim: pô, não é possível, toda hora aparece para mim aqui uma mensagem sua, me colocando medo. Eu falei: fica tranquilo que eu já estou indo embora, daqui a pouco ninguém vai te incomodar mais. Ele estava incomodado. Ainda coloquei assim: você deveria agradecer, porque Deus está querendo te salvar, está querendo te salvar, mas você está resistindo. Triste do ser humano, que tem sido cegado pelo mal. A mulher de Ló terminou mal, as filhas de Ló terminaram mal. Foi falado para ele: escapa, vai para o monte, mas ele colocou dificuldade, e olha no que deu. A vida espiritual é algo muito sério. Quando eu olho aqui, eu não vejo muita gente não, eu vejo muitas almas. Eu vejo muitas almas que Deus quer salvar, que Deus deu o filho dele, que Deus ama, mas não depende dele. Se dependesse dele, ele salvava todo mundo. Ele depende de você aceitá-lo, obedecê-lo, e ele não vai te forçar isso, não vai. Deus falou com Samuel, e uma hora ele entendeu. Enquanto a pessoa não entende a verdade, enquanto a pessoa não entende o plano da salvação, enquanto a pessoa não entende a gravidade disso, fica difícil. Mas na hora que Samuel entendeu, ele disse: eis-me aqui, fala que teu servo ouve. Deus falou o que ia fazer, e disse: acabou para a casa de Eli. O povo de Israel foi para a guerra com a arca. Os 2 filhos de Eli morreram. Houve uma matança muito grande. E quando deram a notícia para Eli, ele caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. Foi triste o fim deles. Brincaram e brincaram muito com Deus. Tiveram tempo, Deus dá tempo. Olha o que ele disse na carta: dê-lhe tempo para se arrepender. O que é que Deus dá? Tempo. Quanto tempo Deus está te dando, hein? Para você se entregar, para você se consertar. Eu não sei. Mais uma vez, Deus está falando. Naquele tempo a voz de Deus era rara. Era rara. Poucas vezes Deus falava. Talvez com você Deus está falando tanto, mas tanto, mas você não está tendo ouvidos para ouvir.
Não culpe ninguém. Não culpe ninguém. Deus não vai aceitar desculpas. Não vai. Infelizmente, muitas pessoas vão ter um momento que eu não queria estar no lugar dela. De Jesus voltar e ela ficar, ou de morrer e ter a experiência de abrir os olhos na eternidade e ver demônios para levar a alma dela. Tomara que hoje você deixe o sangue de Jesus lavar você. Tomara que hoje você peça perdão de todos os erros que você já cometeu. Tomara que você saia daqui limpo, com a certeza da sua salvação, para permanecer firme com Ele. Fique em pé no seu lugar, por favor. Na frente da sua cadeira tem a Santa Ceia. Pegue, por favor. Segure na sua mão. Olha aqui para mim. Se essa palavra foi para você, se você sabe que Deus está te dando tempo, se você sabe que Ele não parou de falar com você pela misericórdia dEle, porque tem alguém orando por você, tem alguém intercedendo por você, fazendo votos por você, pedindo a Deus por você. Sempre tem alguém te chamando a atenção, querendo te trazer para as coisas de Deus. Se você está frio, está como os filhos de Eli, se você não tomou a decisão de se entregar de verdade, se você deu uma desviada e você sabe que é hora de voltar para o caminho certo, sai do seu lugar e vem aqui na frente. É Jesus que está te chamando. Gênesis 21, levante aí sua Bíblia, por favor. Ó Deus, não tem sentido essa pessoa ter se esforçado para vir aqui e não ouvir tua voz. Não tem sentido. Ela precisa da tua orientação, ela tem lutas lá fora para vencer, ela tem guerras que ela precisa prevalecer, ela tem atitudes que precisa tomar, e ela quer fazer tudo segundo a tua palavra. Fale com ela. O Senhor é que trouxe esse povo, é o Senhor que vai falar agora pela minha boca, que venhamos entender a tua palavra, a tua vontade, em nome de Jesus, que os nossos ouvidos espirituais ouçam a tua voz, amém, graças a Deus. Agora vamos entender essa primeira parte da pregação. Deixa a Bíblia aberta e olhe para mim, por favor. A Bíblia diz que Abraão, na época se chamava Abrão, e a mulher dele Sarai. Eles estavam vendo a idade avançando, e durante um tempo Sarai confiou em Deus, mas conforme o tempo foi passando, ela quis dar uma ajudazinha para Deus. Você não precisa dar uma ajudazinha para Deus, você não precisa. Deus tem todo o poder, toda a autoridade, Ele pode tudo. Lembra que semana passada nós falamos da grandeza de Deus? Só que ela começou a trabalhar na cabeça de Abraão, que se chamava na época Abrão, você pode ler depois no capítulo 16, e ela começou a trabalhar para que o marido dela aceitasse ter um filho com uma escrava chamada Agar, que eles trouxeram do Egito. Até aí vocês entenderam? Preste atenção para você entender. E ela foi trabalhando, começou a ficar ansiosa, precipitada, e Abrão, que na época era Abrão, aceitou. E teve um filho com Agar. Nasceu o filho. Como é o nome dele? Ismael. Só que Sara,
ela viu a besteira que ela fez. Porque tem problemas que nós arrumamos para a nossa vida. E quando você arruma um problema para você, você não pode nem pedir justiça a Deus, você tem que pedir misericórdia, para Ele te ajudar a resolver o problema que você arrumou. Cova que você abriu, que você mesmo caiu. Ela viu que não deveria ter trazido Agar para a intimidade dela com o marido. Cuidado com as pessoas que você traz para a sua intimidade. Cuidado. Cuidado com as pessoas que você traz para a sua vida. Tem gente que se abre muito rápido, tem gente que mal conhece a outra, já se abre. Cuidado. Tenha cuidado. E um dia, Sara estava nervosa, pegou pesado com Agar, e Agar fugiu. Agar fugiu. Aprenda a não fazer besteira quando você é humilhado, a não perder a cabeça, a não perder a razão por uma humilhação. Cuidado para você não fugir de onde Deus não quer que você saia. Cuidado. Cuidado com essa pressão, com esse momento difícil, que o mal fica trabalhando com pessoas para te humilhar, para te trazer uma insatisfação. E ela saiu, ela fugiu. Só que quem crê, não ouvi, quem crê, não foge. Se você crê, você pode estar sendo humilhado, você pode estar enfrentando uma luta. Se Deus não mandou você sair, você não sai. E ela saiu. E quando ela saiu, o anjo perguntou: você está indo para onde, Agar? Ela estava perdida. E o anjo falou assim: volta e se humilha para sua senhora. Volte. E ela voltou. Olha só. O tempo passou e Sara teve um filho chamado Isaque. E o filho de Agar estava zombando de Isaque. Aí nós vamos entrar. Até aí você entendeu? Praticamente não, né? Ou entendeu mesmo? Mesmo? Tá bom, vamos lá. 9. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual tinha dado a Abraão, fazia o quê? Zombava. E disse a Abraão: ponha fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho. E apareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva, em tudo o que Sara te diz. Ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua descendência. Olha para mim, por favor. Pegue o espírito agora. Sara disse assim: ô Abraão, pega essa mulher e manda embora com esse filho dela. Não vai ter direito à herança não, a herança é de Isaque. Manda embora. Abraão pesou. Abraão sentiu baque. E precisou Deus falar assim: Abraão, ouve a voz da sua mulher. Sua mulher está certa nesse caso. Se você não tiver discernimento, vai ter momentos na sua vida que Deus vai usar a boca da sua esposa e você não vai ouvir. Se você não tiver discernimento, vai ter momentos que Deus vai usar a boca do teu marido e você não vai ouvir. E é muito triste quando você não tem discernimento e você quebra a cara e sua mulher diz para você assim: ó, eu te falei. Ou às vezes ela não fala. Sabe por que ela não fala? Porque sua consciência já está acusando que você não ouviu. Ela fica calada porque ela não quer ver você nervoso, mas ela vê você desconcertado porque você não ouviu quando Deus mostrou algo para ela e ela quis te ajudar e você foi orgulhoso. E vice-versa. Você tem que ter discernimento. Eu não estou dizendo que tudo que sua mulher fala é Deus falando, nem tudo que seu marido fala é Deus falando, mas quando você tem discernimento, você sabe que é Deus.
Sim ou não? E Abraão viu Deus falar, ó, manda o menino embora com ela. Só que Deus disse assim, ô Abraão, fica tranquilo, porque esse menino, eu vou honrar ele, vou fazer dele uma grande nação. Deus fez uma promessa para Abraão, certo? Agora vamos para o versículo 14. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou o pão e um odre de água e os deu a Agar. Pondo-os sobre o seu ombro, também lhe deu o menino e despediu. E ela partiu, andando o quê? Errante aonde? No deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores e foi assentar-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e fez o quê? Chorou. E ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Olha para mim agora, não olhe para a Bíblia não, deixa a Bíblia aberta. Agar foi para o deserto. É fácil para o deserto? Não, porque quando nós entramos no deserto, nós não entendemos nada. Mas quando nós vencemos o deserto, quando nós saímos do deserto, nós entendemos tudo. E chegamos a uma conclusão, que tudo que Deus permite é bom. O salmista falou no Salmo 119, foi-me bom ter passado pelas aflições. Na hora é difícil, mas depois você vê que é bom, te fez bem. Todas as lutas grandes que você enfrentar, todos os desertos que você enfrentar, depois você vai ver que a sua vida passou a ter outro nível, outro patamar. Mas na hora é difícil. E Abraão chegou para ela e obedeceu. E falou: sai daqui de casa, leva o menino, toma aqui um pouco de água e toma aqui o pão. E vai com a promessa. Foi difícil para Abraão, mas todas as vezes que Deus mandar você tirar alguém da sua vida, tire, senão você vai ter problema sério. Todas as vezes que Deus falar, tire essa pessoa da sua vida, tire. Ainda que você não queira, mas se Deus falou, tire. Porque Deus sabe por que Ele está falando. Ele sabia o problema que poderia dar lá na frente. Tem gente que tem funcionários que era para ter tirado da empresa, ó, ela está protelando, vai trazer problema mais sério lá na frente. Preste atenção, foi difícil para Agar, foi muito difícil, porque quem mandou ela sair de casa, quem tirou ela de casa, quem despejou ela, foi o pai do filho dela. E é difícil quando você se depara com problemas que vêm de pessoas que você ajudou, que você fez alguma coisa por ela. Eu imagino que Agar deveria estar se sentindo usada, e é difícil você se sentir usado, descartável, sim ou não? E ela foi, e junto com o filho foi andando no deserto, só que a água acabou, e começou a bater o desespero. E você sabe, quando a pessoa fica desesperada, ela fica cega, e ela achava que era o fim. Então ela pensou o seguinte: eu vou deixar o menino ali, e eu vou me afastar do menino. Eu não quero ver o pior acontecer, eu não quero ver esse menino morrer. Ismael era criança, pequeno, mas estava enfrentando um problema grande. Eu sei que tem gente aqui que desde pequeno enfrenta problemas grandes. Eu sei que tem gente aqui que tem criança na responsabilidade dela, e a criança hoje é bem madura por tudo que sofreu junto com a mãe, junto com o pai. Quanto mais a gente sofre, mais a gente amadurece. É difícil. Ismael era muito novo, acabou a água, e quando nós vemos os recursos acabando, o dinheiro acabando, o movimento acabando, sabe, a reserva acabando, é difícil. E ela ficou cega, e ela pensou logo no pior. Você conhece gente assim? Uma vez nós fizemos uma caravana para Israel, há muitos anos atrás, acho que era 96.
Foi a primeira caravana que eu fui em 96. E tinha uma mulher dentro do avião, misericórdia. Toda vez que a turbulência vai cair, nós estávamos no barco, lá na Galileia, o barco fez assim, ela vai virar. E ela foi sozinha. Deu um trabalho, meu Deus, nunca vi uma pessoa dar tanto trabalho para a gente numa caravana. Essa mulher deu. E ela falou, meu marido deixou eu vir, ficou todo feliz que eu vinha. Falei, ele está feliz, mas deixou abacaxi na nossa mão, né? Acho que ele vai pagar para a senhora vir direto. Porque tem gente que, ô boquinha, meu Deus, balançou, teve uma turbulência. Uma viagem longa. Quem já foi para Israel aqui? É longa, são muitas horas. Você pega, em algum momento você pega a turbulência e ela vai virar, ou vai cair. Por favor, psiu. H começou a pensar no pior. Ela se afastou e falou, vai morrer. Só que Deus, diga, Deus vê. Diga, Deus ouve. E Deus ouviu o choro do menino. Ele ouviu. Daqui a pouco nós vamos clamar e Deus vai ouvir. Você tem um Deus que ouve a sua oração. Eu já vi mães perderem a fé, e o filho falar, mãe não chore, mãe não fique assim, mãe vamos para a igreja. Eu não vou, a senhora vai sim, mãe vamos orar. Eu já vi Deus usar criança para poder despertar a fé da mãe, porque para Deus não tem idade. Eu já vi Deus usar criança. Eu já vi mães darem testemunhos, eu fazendo culto, e a mãe chorando, dizer, graças a Deus pela fé da minha criança, que me ajudou no momento difícil, que eu estava quase desistindo, e ela me pegava pelo braço e arrastava. Deus é com a gente, mãe. E Deus ouviu a voz do menino. Um dia eu peguei o testemunho de uma mãe que falou da criança, e eu quase digo para a mãe assim, ó, a senhora tinha que assistir a reunião lá na escolinha e sua criança aqui, porque ela está entendendo mais do que a senhora. Cuidado com sua ansiedade. Cuidado com a sua precipitação. Cuidado, isso pode trazer problemas sérios para você. Aí a Bíblia diz assim, parei aonde? 18, diz assim, ergue-te, levanta-te, o menino, e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu o quê? Um poço de água, e foi encher o odre de água, e deu de beber ao menino. E era Deus com quem? E era Deus com o menino, que o quê? Cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro. Olha para mim, por favor. Você entendeu isso aqui? Ela estava cega por causa do desespero, pensando no pior. E quando você começa a pensar no pior, você não enxerga o que está na sua frente. Mas Deus abriu os olhos dela, e ela viu um poço. Não está tudo perdido não, tem água ali. E ela pegou a água. Lembra quando Eliseu estava dormindo e o auxiliar dele acordou e viu a casa cercada? E ficou apavorado e chegou lá, Eliseu, estamos perdidos. Eliseu orou e falou, pai, abre os olhos dele. E quando Deus abriu os olhos dele, ele viu que maior eram os que estavam com ele do que com os inimigos. Diga, maior que está comigo. Ou seu Deus não é maior? Que Ele abra os seus olhos e você consiga enxergar as lacunas do mercado, a saída para os seus problemas, e você consiga enxergar que tem vitórias nesse deserto. H não sabia onde a coisa ia parar. E quando a pessoa está no deserto, ela não sabe onde é que a coisa vai parar. Só que havia uma promessa, e Deus cumpre promessa, e a sua fé tem que estar na palavra de Deus, na promessa de Deus, amém? Não na igreja, não no bispo, mas na palavra de Deus. E a promessa se cumpriu, e Deus foi com o menino, e Deus honrou aquele menino, e ele se tornou forte, cresceu e se tornou flecheiro. Eu não sei qual é a sua situação, eu não sei se você está nesse momento de não estar entendendo nada, eu não sei se você está no deserto, sem saber onde é que a situação vai parar. Eu sei de uma coisa, Deus trouxe você aqui hoje, para falar que é com você,
que vai te ajudar a sair dessa, que tem saída para você, que tem solução, que maior que está com você, e vai dar tudo certo. Fique em pé e diga: maior quem está comigo. Fala forte: maior quem está comigo. Agora nós vamos orar, preste atenção. Agora nós vamos orar. Eu não estou dizendo que eu vou orar por você só não, nós vamos orar. Mas por favor, eu quero 2 tipos de pessoas aqui na frente. Tira o altarzinho aqui para mim, por favor, os pastores. Tira aqui. Eu quero 2 tipos. Está quebrada a rodinha? Ah, então deixa. Se quebrou a rodinha, não tem problema não. Obrigado. 2 tipos de pessoas aqui na frente. Primeiro, você que fez besteira, você sabe que você errou. Você sabe. Deus te falou que não era para confiar nessa pessoa, você confiou. Você sabe que não era hora de você ter comprado o que você comprou. Você sabe. Você sabe que não era para você ter se metido com a agiota. Você sabe, você cedeu à pressão. Você sabe que não era para você ficar mergulhando em empréstimos. Hoje eu atendi uma senhora que estava devendo a 32 agiotas. Loucura. Um de 30%, um de 20%, está pagando por dia. Loucura fazer isso. Ah, mas eu estava num momento difícil. No momento difícil tem que pensar, usar a cabeça, não usar o coração, não querer um alívio na hora, com as consequências terríveis lá na frente. Usa a cabeça. Está escrito: não tomarás emprestado. Agora, se você vai abrir um negócio, se você tem um projeto, aí é diferente. Você está fazendo um financiamento para algo grande, aí tudo planejado, tudo com o pé no chão, aí é outra coisa. Com juros baixíssimos, uma coisa que tem sentido, aí é outra coisa. Não estou dizendo isso.